Boa noite, hoje é dia 6 de junho de 2024, quarta-feira. Você está no canal do YouTube do Professor Simvaldo. Hoje eu quero fazer uma apresentação sobre Debré em Santa Cruz. A pergunta que eu faço, que eu sempre fiz e até hoje não tenho uma resposta definitiva, é quando Jean-Baptiste Debré esteve em Santa Cruz. Nós sabemos que Debré chegou ao Rio de Janeiro, chegou ao Brasil em março de 1816 e ficou aqui até 1831, exatamente no ano em que Dom Pedro I abdicou. Então ele retorna à França. Então ele ficou aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, durante 15 anos. E a dúvida é, ele fez uma aquarela de Santa Cruz, né, que ele deu o título de Vista do Castelo Imperial de Santa Cruz, e fez uma aquarela de Sepetiba. A de Sepetiba ele datou e assinou, é de 1827, vem a assinatura dele. A de Sepetiba foi produzida por ele após uma viagem que ele fez ao sul, Santa Catarina, São Paulo, Paraná, e retornando, passou por Sepetiba e fez essa aquarela. Agora, já de Santa Cruz, que é exatamente essa que ele deu o título de Vista do Castelo Imperial de Santa Cruz, não tem data nem assinatura. Nós sabemos que os artistas, os pintores, eles começam inicialmente fazendo um esboço, né? Um esboço com alguns traços, que nem sempre esse esboço ele é levado muito em consideração, principalmente porque muitos trabalhos foram feitos bem posterior, né? Em fase bem posterior, já no caso do Debré, já na França, né? Então, o esboço é que vai dar o produto, o segundo produto, que no caso pode ser uma aquarela, pode ser um óleo sobre tela, pode ser um desenho em sépia, pode ser um crayon, enfim. Aí depende da técnica e o suporte, né? O que vai ser usado, se vai ser papel, se vai ser madeira, se vai ser tela. E no caso de Santa Cruz, a data que aparece na gravura, né? Na litogravura ou litografia, que a lito nós sabemos que é pedra, né? Então seria uma gravura feita a partir da base da pedra. Então nessa litografia ou litogravura, é mais correto falar o termo litografia, mas eu também prefiro o uso litogravura. No caso de Santa Cruz, ela aparece com a data de 1839, que é a data da publicação do terceiro volume da Viagem Pitoresca Histórica através do Brasil. Esta publicação da Viagem Pitoresca Histórica através do Brasil, de autoria do Debré, ela tem, como eu falei, ela foi produzida em 3 volumes. Inicialmente não foi produzida em livro, era uma espécie de... eram publicações facsímiles, né, que saíam para distribuição geral, não era ainda publicação em livro. E depois eles serão reunidos em 3 volumes. No caso do volume de Santa Cruz, repetindo, é o terceiro volume. O primeiro volume o Debré dedica aos índios, principalmente, né? O segundo volume, claro que não apenas índios, mas o segundo volume aos negros, aos escravos, aos escravizados, e o terceiro volume é mais dedicado à elite. E no caso de Santa Cruz, entra exatamente o terceiro volume. Como eu estou aqui questionando a data, né? Qual a data que Debré esteve em Santa Cruz, eu levantei a seguinte hipótese. Se o Debré, na produção dos 3 volumes, se ele levou em consideração o aspecto cronológico, ou seja, da organização conforme ele foi produzindo, Santa Cruz realmente seria já no finalzinho do período de estudos dele, né? Isso aí é, digamos assim,
uma hipótese, né? Uma elucubração. Mas é isso. Então, o Debré, ele vem fazendo parte de uma missão, né? A missão chamada famosa missão artística francesa, mais famosa missão artística e científica que vem para o Brasil. Os franceses vêm com a finalidade principal de fundar uma academia de belas artes, né? No caso, aí no Brasil ainda era reino, porque quando o Debré chega ainda com Dom João VI, né? Então seria uma academia real. Claro que depois vem a proclamação da independência. Debré se aproxima muito de Dom Pedro I, inclusive vários biógrafos dizem que eles tinham uma certa amizade, aproximação e tudo mais. E até porque ele era um intelectual, ele não era apenas um pintor, ele era também professor. Ele já veio, o Debré, diferentemente de outros artistas, como Thomas Ender, né, que tem uma produção fantástica também, o Debré já vem com uma formação acadêmica, o Debré já tem escola, tem inclusive parentesco com artistas, e já era professor, e era um bonapartista, assim como todos os membros da missão artística francesa também eram simpáticos a Napoleão Bonaparte. Então, é interessante, é paradoxal, é interessante porque Dom João veio para o Brasil, né? A família real veio para o Brasil por conta da invasão que estava sendo ameaçada, né, da Napoleão Bonaparte invadir Portugal. E depois Dom João vai exatamente contratar, né, porque ele era o rei, né? É claro que tem o Marquês de Marialva, tem os outros que vão estar patrocinando essa vinda desses franceses, mas vai exatamente patrocinar, financiar, apoiar e dar toda a sustentação a esses intelectuais, esses artistas e técnicos, né? Porque também vem técnicos, né? Que eram todos simpáticos, eram todos bonapartistas. Então, na postagem de hoje, o objetivo da postagem de hoje é a gente tentar falar um pouco sobre essa data. Que data foi essa? Que data foi essa, né? Ele chega em 1816 e fica até 1831, pode ser qualquer um desses anos, pode ser 1817. Né? Só que a partir do próprio título que o Debré atribui à aquarela que ele faz de Santa Cruz, que ele chama de Vista do Castelo Imperial de Santa Cruz, nós já estamos vendo que está falando aqui de Castelo Imperial. Por outro lado também, o Debré, ele tem um texto, diferentemente também dos outros pintores, o Debré faz questão de cada aquarela dele, no caso da reprodução, no caso da publicação da viagem pitoresca, cada uma das aquarelas ele tem uma descrição bastante significativa, bastante robusta, digamos assim, com dados interessantes. E Santa Cruz, ele tem, digamos, seriam umas 2 laudas, mais ou menos, né, se nós fôssemos passar isso no computador. 2 ou 3 laudas. Nessa descrição de Santa Cruz, no finalzinho, no último parágrafo, ele cita Dom Pedro II, que ainda era menino, né? E como regente. Então, ele já está, quando ele faz o texto, ele já está se referindo à presença de Dom Pedro II como regente. E Dom Pedro I já estava fora do Brasil, já tinha voltado para Portugal, né? Isso aí é uma coisa. Então, a postagem de hoje, repetindo, é sobre Debré e principalmente para nós tentarmos entender ou encontrar uma resposta para a vinda dele. Até hoje não tem essa data, quando foi que Debré esteve em Santa Cruz. Como sempre faço, eu vou apresentando os slides e vou fazendo as explicações. Um abraço a todos, obrigado a você por estar acompanhando aqui no canal do YouTube do Professor Simvaldo. E sempre que possível faça um comentário e indique aos seus colegas, amigos, etc. Jean-Baptiste Debré. Em que ano Debré esteve em Santa Cruz? Esta é a pergunta, né,
que eu tenho feito já há algum tempo, desde que comecei a me interessar por Debré. Em que ano Debré esteve em Santa Cruz? Na parte central do slide, na parte superior, tem exatamente a reprodução colorida da aquarela. Aquarela, como eu disse, que vai dar origem à gravura, à litogravura ou litografia de Santa Cruz. Como é que se dá esse processo? Repetindo, né? O desenhista faz o esboço, do esboço ele vai passar para a pintura, a aquarela, nesse caso aqui a aquarela, pode ser um óleo sobre tela, e posteriormente vai ser levado para a produção gráfica, no caso a litografia. No caso a litografia, a lito, como eu falei, é pedra, né? Então a base é a pedra. Ali tem uma tinta, tipo de uma tinta como se fosse uma graxa, né? Passa em cima da pedra, da base, né? Isso feito com um instrumento, buril. O buril ele vai cortar aqui, ele vai ser colocada exatamente a tinta e dali vai passar o papel para a impressão. Esse é o processo da litografia, que pode ser água forte, usando um tipo de ácido. Tem várias outras técnicas também, mas no caso aqui é a lito. Tem aqui uma foto, uma reprodução, né, fotográfica do retrato do pintor Debré. Esse da esquerda, da nossa esquerda ou da direita do slide, é de autoria do Rodolfo Amoedo, é de 1836. Faz parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Então, o retrato de Debré, feito pelo Rodolfo Amoedo. E aqui o da direita, também o retrato de Debré, mas é um autorretrato, feito pelo próprio pintor, e que aparece logo após a folha de rosto da Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, a edição de 1874, que é do primeiro volume. Debré, no Rio de Janeiro. Tem uma vista da entrada da Baía do Rio de Janeiro, vista geral da cidade, esse é o título, né? Do Rio de Janeiro, 1835, de Debré. Vejam que a data já é posterior à saída dele do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Então já é na França. Provavelmente ele levou o esboço e lá ele fez essa aquarela. Então ele chegou ao Rio de Janeiro na tarde ensolarada de uma terça-feira, dia 25 de março do ano bissexto de 1816. É possível saber exatamente que ele chegou numa tarde ensolarada, porque os pesquisadores, os biógrafos, procuram, a partir da própria publicação nos jornais, porque antigamente os jornais publicavam a chegada dos navios, os horários e informações gerais e também sobre a situação climática. Então ele chega numa terça-feira, dia 25 de março do ano bissexto de 1816, após 65 dias passados a bordo do veleiro norte-americano Cal, em companhia de Joaquim Le Breton, Tonet, Grandjean de Montigny, entre outros intelectuais que fariam parte da conhecida missão artística francesa. Então, esses têm outros intelectuais também, esses todos vão fazer a viagem com Debré e virão exatamente com o objetivo de criar uma academia. No caso do Tonet, ele também traz a sua família, ele vem com os seus familiares. No caso do Debré, ele vem sozinho, porque ele tinha se separado da esposa e ele também estava de luto, porque tinha falecido o filho dele com apenas 19 anos. Debré embarca
no pequeno porto de Havre, 22 de janeiro de 1816, na França, né? Então, embarcando no pequeno, mas já famoso e movimentado porto francês de Havre, de Grèce, às margens da foz do rio Sena, com escalas nas ilhas de Cabo Verde, não deve ter sido uma viagem muito agradável para Debré. Conforme eu falei, tinha acabado de perder o seu único filho, morto com apenas 19 anos. Além disso, ele tinha se separado da mulher e vinha também com uma espécie de repatriado. Essa palavra repatriado talvez seja um pouco forte, né? Mas, para vocês terem uma ideia, como eles eram franceses, o Debré e aqueles companheiros que eu citei, eles estavam sendo, inclusive, hoje o tempo seria monitorados ou espionados, né, pelos ingleses. Porque os ingleses, vocês lembram que nós estávamos aqui falando de um período em que o Napoleão Bonaparte, anteriormente, ainda estava criando situações de beligerância na Europa, né? E a Inglaterra, obviamente, a Inglaterra era o país que estava confrontando com a França, no caso com Napoleão Bonaparte. Então, quando tem a notícia de que um grupo de franceses vem para o Brasil, que era uma colônia portuguesa e que tinha, no caso a Inglaterra, tinha apoiado a vida de Dom João VI, os ingleses vão ficar vamos dizer assim, vão ficar antenados, né, com as orelhas de pé, o que eles vão fazer lá. E aí eles começam a monitorar, segundo alguns historiadores, né, para saber o que esses franceses vão fazer aqui. Por isso que eu estou falando que ele também vinha como uma espécie de repatriado, já que ele era bonapartista. Tinha trabalhado, então, na corte do imperador Napoleão Bonaparte, em 1815, quer dizer, um ano antes da chegada da missão artística francesa, tinha se derrotado na Batalha de Waterloo. Aqui tem uma reprodução do porto e de um veleiro, que mais ou menos seria o veleiro. E olha, outra coisa também interessante, por que eles embarcam num navio americano? Exatamente para despistar. Era também uma situação, porque vindo no navio americano e não no navio francês já era uma forma de despistar. Nessa viagem da França até o Brasil, o Debré vem já em companhia de alguns dos seus colegas, né? Colegas que vão fazer parte dessa chamada missão artística francesa e que, de certa forma, vão ficar responsáveis pela criação de uma academia, no caso, a Academia Real de Belas Artes, depois a Academia Imperial. Então aqui nós temos o Le Breton, Joaquim Le Breton. O Joaquim Le Breton era um político, foi, digamos, o líder, né, aquele que organiza tudo. E além disso, ele era professor e era artista. Tem aqui o Granjane Montini, que era um arquiteto, que vai ter uma produção bastante expressiva em Santa Cruz. Inclusive hoje nós temos, por exemplo, quem conhece ali a Casa França Brasil, né? A Casa França Brasil é um prédio neoclássico e o autor do projeto arquitetônico é exatamente o grande Jean Montigny. Na PUC também tem uma casa onde morou o grande Jean Montigny. Então o grande Jean Montigny deixou um legado juntamente com Debré, né? Como ele era arquiteto, o legado dele é mais ligado à arquitetura. Aqui tem o Pradier, que era gravador, o Charles Simon Pradier. Foi muito importante a presença do Pradier, porque nesse período, quando Dom João chega ao Rio de Janeiro, a família real chega em 1808, ainda não tem no Brasil símbolos
como moedas, como selos, como medalhas, enfim, que representasse, no caso, o Brasil com o reino, participando do Reino Unido de Portugal e Algarve. Então, o Pradier vai participar também na confecção como gravador desses trabalhos, alguns deles de autoria, o traço, né, o desenho de Debré. Tem aqui o Ferrez, o Zeferino Ferrez também é escultor e gravador, que da mesma forma que Pradier vai trabalhar nesse sentido. O Ferrez, Zeferino Ferrez, o Zeferino Ferrez, ele era o que? Ele foi bisavô do Marc Ferrez, que é fotógrafo, né? E tataravô do Gilberto Ferrez, que era historiador de iconografia. E aqui o Nicolas Antoine Tonet, que era um pintor de paisagem. Alguns biógrafos dizem que havia uma rivalidade, inclusive até de forma ostensiva, né, entre Debré e Tonet. O Debré, como era um pintor de história, ele tinha mais prestígio do que o Tonet, porque, embora o Tonet fosse, digamos, mais talentoso em termos da produção de paisagens, mas o que era mais valorizado pela realeza era exatamente as pinturas históricas. Então vai haver uma rivalidade entre Tonet e Debré, inclusive na disputa para quem vai liderar na Academia Imperial de Belas Artes. Certamente não foi em 1816 que Debré esteve em Santa Cruz. Eu li em algum lugar aí na internet, né, alguém escreveu dizendo que Debré esteve em Santa Cruz em 1816. Naturalmente viu que Debré chega no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1816 e já foi lá dizendo que chegou em 1816. Mas com certeza não foi em 1816 que ele esteve em Santa Cruz. Primeiro, porque ele chega ao Rio de Janeiro e começa a ter uma série de preocupações, né? Primeiro ele tem que se estabelecer, né? Tem que procurar um local para fazer o seu ateliê, para morar e tudo mais. E segundo, porque ele já vem com alguns compromissos agendados e como ele vem com o objetivo de participar da fundação, da criação, da organização de uma academia de belas artes, então ele tinha uma série de responsabilidades, né? Então, ao se estabelecer no Rio de Janeiro, o pintor teve a preocupação de montar o seu ateliê. Esse ateliê vai ficar no bairro de Catumbi, envolvendo-se desde então com os compromissos para ajudar na formação da Academia de Belas Artes. Essa academia tinha sido idealizada pelo Conde da Barca, que contou com o apoio do Marquês de Marialva. O Marquês de Marialva era embaixador de Portugal na França, então foi ele que teve contato com o Joaquim Le Breton, e o Joaquim Le Breton, então, foi convidando os demais artistas que eu acabei de citar agora, né? O Pradier, o Grande Montigny, o Tonet, enfim, todos eles, né? O Ferrez e tal. Então, todos eles, claro, para que isso pudesse ser confirmado, tinha que ter o apoio total de aquiescência de Dom João VI, né? Porque o rei é que ia dizer que podia fazer. Aqui tem uma aquarela, que o título que o próprio Debré colocou, Meu Ateliê do Catumbi, no Rio de Janeiro. É uma aquarela de 1816. Então veja que são trabalhos do ano que ele chega ao Rio de Janeiro. Em março de 1816, o Brasil ainda estava em luto pela morte da rainha Dona Maria I, sepultada no convento do Carmo no dia 20. O convento do Carmo ficava ao lado da Catedral Nossa Senhora do Carmo, ali na Praça 15, na Rua 1º de Março, tem a igreja Nossa Senhora do Carmo ali ao lado, que depois foi ocupado pela Universidade Cândido Mendes, aquele prédio, ali que ficava o convento. E ali que residia a rainha, onde foi sepultada, né? Isso no dia 20 de março de 1816. Após uma série de cerimônias fúnebres, que ainda seriam testemunhadas por Jean-Baptiste Debré. Alguns historiadores, alguns biógrafos falam
que as ruas da cidade foram caiadas, enfim, houve um certo. Foi cumprido um certo ritual para que essas cerimônias fúnebres de 3 ou 4 dias acontecessem. Na aquarela ao lado, Debré, Jean-Baptiste Debré, parece fazer questão de fazer o seu autorretrato como alguém que está deprimido. Então, vocês observam que ele está sentado ali, cabisbaixo, né, com uma garrafa de bebida à frente, com certeza dando a impressão de que está em estado de depressão. Da mesma forma que Dom João VI e demais membros da família real portuguesa estavam em luto pela morte da rainha Dona Maria I, Debré também sofria com a morte de seu filho ainda na flor da juventude, ao desembarcar no Rio de Janeiro. Como eu falei, o filho dele morreu, tinha apenas 19 anos. Além do mais, ele ter se separado da esposa, tudo isso aí vai criar uma situação, naturalmente, de tristeza, né? Então, a aquarela de Debré, ele próprio se retrata, né, na estalagem, data de 1816. Essa é uma publicação que saiu na revista da História da Biblioteca Nacional, ano 3, número 28 de janeiro de 1808. Essa revista era muito boa, publicou durante um determinado período com vários artigos sobre história. Um outro compromisso de Debré em 1816, o ano que ele chega ao Rio de Janeiro, é fazer uma aquarela da casa do sexto duque de Cadaval. Então, além do retrato do jovem Nuno Caetano Alves Pereira de Melo, nasceu em 1799 e morreu em 1837, que era o sexto duque de Cadaval, lá de Portugal, Debré foi escolhido pela duquesa Marie-Madeleine Charlotte Arrière para pintar um quadro representando seu palácio, Cariocas, é essa casa aqui, né? Conforme consta do livro Debré e o Brasil, de Júlio Bandeira e Pedro Corrêa do Lago. Vejam vocês que são vários trabalhos, né? Que naturalmente envolvia um certo tempo. Como ele chega no início do ano, ele não vai ter tempo para fazer viagens, obviamente. Então, é muito pouco provável que ele tenha vindo a Santa Cruz em 1816. A partir de 1817, Jean-Baptiste Debré ministra aulas de pintura em seu ateliê. Simplício Rodrigues de Sá, que tem aqui o retrato dele, foi aluno, discípulo de Jean-Baptiste Debré, além de ter participado na formação da Academia Imperial de Belas Artes. O Simplício foi um dos poucos artistas portugueses que contribuiu ativamente na missão artística francesa no Brasil. Por conta de sua influência, foi professor de desenho e ocupou interinamente a cadeira de pintura histórica na Academia Imperial de Belas Artes. Por que está dizendo aqui foi um dos poucos artistas portugueses? Porque havia também uma primazia, né, privilégio para os franceses. Eles não queriam abrir mão de colocar nos postos os seus colegas. E o Simplício, no caso, vai romper essa barreira aqui, porque ele é português e vai acabar depois assumindo a direção, quando Debré volta, né, para a França, da academia. Entre 1817 e 1818, Jean-Baptiste Debré colabora na decoração pública para a aclamação de Dom João VI, nasce em 1767 e morre em 1826. Essa decoração vai ser feita no Rio de Janeiro, né, no centro de Janeiro ali. Além de fazer retratos dos principais integrantes da realeza portuguesa no Brasil. Como ele era o pintor da corte, ele era um dos responsáveis pelos retratos. Os retratos, como eu já falei, são essas pinturas, ou de corpo inteiro, ou busto, perdão. Então, ou retrato
ou o corpo inteiro, perdão, é pela tosse. Aqui tem o retrato de Dom João VI, olha sobre tela, em 1817, que é de autoria de Debré, faz parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Outro óleo sobre tela de Debré, esse já vai aparecer no livro Viagem Pitoresca Histórico Brasil, de 1834, que é o primeiro volume, né? É a aclamação de Dom João VI por Debré. Aqui tem um texto que eu tirei do site da Câmara dos Deputados sobre a aclamação de Dom João VI. A festa se espalhou pelas ruas e teve no Campo de Santana outro polo, onde um palacete de madeira foi erguido para abrigar o rei e a família real, transformando-se no centro do segundo dia dos festejos, reservado às manifestações populares. Os soldados fizeram evoluções, assim como os dançarinos do Real Teatro, além de terem sido promovidas corridas de touro, queima de fogos no terceiro dia culminaram com a escrita no ar da expressão Viva el Rei, tendo recebido toda a população para um solene beijamão. O beijamão, como eu já tive a oportunidade de falar, era um cerimonial em que o rei recebia os súditos, né, para que fosse beijasse a sua mão direita. Varanda especialmente construída sob a coordenação de Montigny, o grande Jean de Montigny, que foi o arquiteto, e Debré para a coroação de Dom João VI. O grande Jean de Montigny, como era arquiteto, ele fez toda a parte de arquitetura. E Debré, não sozinho, naturalmente, porque um trabalho desse é um trabalho gigantesco, né, com muitos outros colaboradores, que ficou responsável pela decoração. Uma varanda foi construída em frente ao Paço da Cidade, ali na Praça 15, em frente à igreja que eu acabei de citar, né? Montigny, aqui eu estou falando do arquiteto, né? Grande Jean de Montigny. Montigny ergueu um templo de Minerva, com duas estátuas, uma da diva e outra do monarca. Vocês observem ali na parte central as duas estátuas, né? Um arco do triunfo foi desenhado por Debré e projetado por Tonet. Um obelisco de mais de 100 palmos de altura, a imitação das agulhetas do Egito, foi erguido em meio à praça pública que fingia ser granito. Então vejam vocês que foi realmente uma festa caríssima, né? Luxuosíssima, com muitos trabalhos feitos como se querendo imitar a ordem clássica. Vocês observem eu vou colocar a outra imagem aqui maior, é a mesma gravura só que anterior, só que ampliada, né? Olha, observem as pessoas, né, os militares, realmente uma obra bonita. É um óleo sobre tela do Debré também. À direita ainda dá para ver a torre cineira da igreja Nossa Senhora do Carmo. E tudo isso construído para a celebração da coroação de Dom João VI. Então foi uma festa fantástica, bonita. Debré como professor da Academia Imperial de Belas Artes. Como eu falei, Debré já chega com uma formação, já era professor, e aqui ele vai ser professor da Academia Imperial de Belas Artes. Antes dele estar na Academia Imperial de Belas Artes, ele foi professor, como se fosse um professor particular, né? Por volta de 1825, realiza Águas Fortes, que estão na seção de estampas da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Essas águas fortes, como eu falei inicialmente das técnicas, é uma técnica em que se usa um ácido
faz com o buril o traço do desenho que você quer imprimir, né? Esse traço é feito dependendo a sombra, o sombreado que quer, dependendo do que se pretende no final do resultado da impressão, faz com mais profundidade ou menos. E se coloca então o ácido vai corroer aquelas partes onde tem essas perfurações, né? E dali vai fazer a produção da gravura. Então isso chama-se água forte. De 1826 a 1831, é professor de pintura histórica na Academia Imperial de Belas Artes, AIBA, atividade que alterna com viagens para várias cidades do país, quando retrata tipos humanos, costumes e paisagens locais. Então, neste período, é que ele começa a fazer exatamente a sua produção, que mais tarde, já em 1834, vai ser transformado então no livro Viagem Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Então, o Debré, como ele é um professor, ele tinha um método, ele tinha uma didática, ele já tinha um compromisso, uma agenda. Então, toda essa produção que ele vai fazer, ele já estava pensando em publicar. Então, ele começa a fazer esses trabalhos em 1826. Aí começa então a fazer aqueles trabalhos ligados ao carnaval, às festas religiosas, aos escravizados, aos índios, tudo isso que vai compor então o cenário dos livros dele. E novamente em Santa Cruz, é bastante provável que Debré tenha vindo a Santa Cruz entre 1825 e 1831. Antes disso, pode ter vindo, mas tem menos probabilidade. Por quê? Exatamente porque ele estava comprometido com uma série de atribuições, né? Só o fato dele ser o pintor da corte, ele tinha uma responsabilidade grande. A pessoa ia pintar o rei, fazer a pintura do rei, não era chegar assim e fazer como se tira uma fotografia, era um trabalho que demandava assim vários estudos, né? Pelo título atribuído por ele à sua aquarela, posteriormente reproduzida como litogravura, Vista do Castelo Imperial de Santa Cruz, fica evidente que a data é posterior a 1822, senão ele teria colocado Vista do Castelo Real, né? Então, 1822, o castelo, o palácio, passa a chamar Fazenda Imperial de Santa Cruz. Antes disso era Fazenda Real. Que é exatamente o ano que o Brasil se torna independente, 7 de setembro de 1822. E a Fazenda de Santa Cruz, que era chamada de Fazenda Real de Santa Cruz, passa a ser intitulada de Fazenda Imperial de Santa Cruz. Aqui tem uma aquarela de autoria de Debré, da Fazenda Imperial de Santa Cruz, exatamente que ele chama de Vista do Castelo Imperial. Eu estarei fazendo uma postagem tentando explicar, encontrar uma resposta para o local de onde Debré teria feito a tomada para esta pintura, esta aquarela. Então, numa próxima postagem, nós vamos tentar analisar isso aqui, porque também é uma outra dúvida, né? De onde teria sido feito isso? Teria sido feito no Morro do Mirante? Teria sido feito um pouco mais próximo? Nós vamos tentar explicar isso aqui, analisando algumas outras peças também. A litogravura ou litografia da Fazenda Imperial de Santa Cruz, no terceiro volume do livro Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil. Então, essa litografia que eu mostrei para vocês anteriormente, essa gravura, ela aparece no terceiro volume, que já é um volume publicado em 1839. A litografia ou litogravura, já expliquei, né? As duas expressões estão corretas. Litografia, quer dizer, uma
ou gravura, seria a gravura feita a partir da pedra, né? no suporte pedra. É processo de reprodução que consiste em imprimir sobre o papel, por meio de uma prensa, um escrito ou um desenho, executado com tinta graxenta sobre uma superfície calcária ou uma placa metálica, geralmente de zinco ou alumínio. No caso, lito, também essa peça é de pedra. Então, a pedra, o traçado é feito com um buril, uma pecinha metálica que vai furando ali, tipo do estilete, vamos dizer, imagine uma caneta esferográfica, só que de ferro, com uma ponta bem fina. E imagine vários estiletes desses com vários tipos de ponta. E ali eles vão fazendo os desenhos. Jean-Baptiste Debré, como outros artistas, primeiramente elaboravam um esboço com traços iniciais, quase sempre provisórios de uma obra de arte. Então, a questão que eu falei no início, o esboço, ele era feito, né, para depois dar o produto seguinte, que era a aquarela. Em seguida, a partir do esboço, o artista faz o desenho, que tanto pode ser em aquarela, uma aquarela, né, um óleo sobre tela, óleo sobre madeira, ou qualquer outro suporte. Pode ser crayon, que é o lápis de grafite macio, pode ser sépia, enfim, aguada, isso aí depende do material que vai ser usado, né? No caso da pintura do Castelo Imperial de Santa Cruz, ou vista do Castelo Imperial de Santa Cruz, Jean-Baptiste Debré, após produzir o esboço, fez aquarela que somente seria reproduzida como litografia ou litogravura em 1839, no terceiro volume da sua viagem pitoresca histórica ao Brasil. O esboço não é conhecido e nem a aquarela, nem a litogravura estão assinados pelo autor, nem datadas. Então, se tivesse o esboço com alguma observação, alguma anotação, alguma data, poderia facilitar, mas não é conhecido. Talvez nem tenha guardado o esboço, né? Porque o esboço é apenas um protótipo que se faz, né? Alguns desenhistas guardaram também o esboço. Isso aí é uma preciosidade, porque aí você tem, em geral, né, praticamente a história toda da gravura. Aqui eu já faço a transcrição do texto de autoria do próprio Debré, que ele chama de Vista do Castelo Imperial de Santa Cruz. Então, esse texto foi copiado do livro Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, na transcrição, né, na descrição da gravura do Debré. O Castelo de Santa Cruz, residência de recreio da corte, situado a 11 léguas da capital, é uma antiga fazenda dos jesuítas contendo uma igreja e um convento construídos em cima de uma colina que domina imensas planícies intercortadas de florestas, através das quais passa o caminho para Minas Gerais. Eu aproveitei aqui um óleo sobre tela da Onilda Aquino, de 1986, para ilustrar. Então, aqui o Debré está fazendo uma apresentação desse castelo, né, desse convento, desse palácio, que anteriormente era convento. Continuando o texto dele. Santa Cruz é, sem contestação, uma das maiores propriedades da província do Rio de Janeiro. Texto do Debré. Pertencia aos bens da coroa sobre Dom João VI e a corte aí passava 6 semanas anualmente, durante o verão. Sempre modesto nos seus hábitos, contentava-se o rei com uma cela e o resto de sua família via-se obrigado a imitá-lo. Quer dizer, o Debré está fazendo referência aqui ao palácio, né, ao palácio antes dele ser reformado. E estas celas ainda eram as celas, os pequenos quartos que foram construídos ainda no tempo dos jesuítas. Então, o Dom João realmente, segundo vários biógrafos, ele não tinha muita preocupação com tanto conforto. Eu aproveitei aqui uma cena
daquele filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, de autoria de Carla Camurati, né? Para mostrar que Dom João, Dona Carlota, que era bem simples, né? E no caso Dom João VI, sendo representado pelo ator Marco Nanini, e a Marieta Severa, a Carlota Joaquina. Transformação do convento em palácio. Mas, por ocasião do casamento do príncipe real Dom Pedro, no caso Dom Pedro I, né, com a dona Leopoldina, já as ideias eram mais largas e o rei sentiu a necessidade de derrubar as divisões internas do convento para construir aposentos mais dignos de uma residência real. Encarregou, pois, o conde de Rio Seco, superintendente dos bens da coroa, de dirigir as obras. Então, continuando, esse aqui é o texto ainda do Debré. Eu aproveitei aquele óleo sobre tela da Unilda, que esse é de 1986, está lá é um dos painéis que está lá dentro do quartel. A Unilda se baseou no desenho do Thomas Ender. Vocês observem aqui que o prédio estava realmente sendo ampliado. Então é exatamente o que o Debré está fazendo referência. Quando Dom João VI chega, em 1808, ainda era o convento com as características totais dos jesuítas. Só a partir de 1815, 16, 17, é que o prédio começa a passar por uma grande mudança, né? Com ampliação, conforme vocês podem observar aqui, e também algum tipo de conforto interno. Princesa Leopoldina em Santa Cruz. Com efeito, ao chegar a Princesa Leopoldina, aí encontrou aposentos bem arranjados. Tanto que a Leopoldina, a arquiduquesa, ainda princesa, né, que Dom João ainda estava aqui, ela quando escreve para a sua mãe, para a sua irmã Luísa e para o seu pai, o arquiduque Francisco, né, monarca lá da Áustria, ela fala muito bem do palácio, né? Então, os aposentos bem arranjados. Desde então, Santa Cruz tornou-se tanto mais agradável para a jovem família real, quanto o lugar apresentava passeios variados para se fazerem a cavalo ou de carro, prazeres campestres bem diferentes do fastidioso protocolo da cidade. A dona Leopoldina, nessas cartas que eu acabei de citar, ela fala desses passeios que ela saía com Dom Pedro para caçar. Ela cita que era um lugar muito bonito, com muitas flores, tudo isso que o Debré está citando aqui. Eu aproveitei aqui aquele novela Novo Mundo, né, imagem da novela do Mundo, com Dona Leopoldina sendo interpretada pela Letícia Colli e Dom Pedro por Caio Castro. É uma novela de 2017. Novo Mundo da TV Globo. Dom Pedro I, imperador e reformador. Isso aqui é um texto também de Debré, né? Tem aqui o Bruno Mazeu como Dom Pedro com o celular, né? Então, como ele é imperador e reformador, claro que isso aqui é uma imagem também da Globo de 2010. Mais tarde, Dom Pedro, imperador e reformador, tomou a si a direção da fazenda de Santa Cruz e aumentou-lhe a renda com novas aquisições de terras. Aí estabeleceu um aras, prado fechado para a criação de cavalos. Monarca filantrópico procurou, ao mesmo tempo, cercar essa solidão real de uma população dedicada e reconhecida. Esse aras, também chamado de coldelaria, que eu já tive a oportunidade de falar, ficava instalado exatamente na escola onde hoje eu trabalho, que é a Escola Joaquim, Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes. Então, aquela área onde tem a Escola Joaquim, a CRE, ali nas proximidades do hospital, ali ficava a coldelaria. Isso é fácil de saber pela planta corográfica de 1848 do Conrado Jacob de Niemeyer, a localização exatamente do Ares. E era o local preferido de Dom Pedro quando ele vinha para Santa Cruz. Então aqui o Debré está citando, né, essa criação desse Aras. Os escravizados da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Aqui o Debré exagera um pouco, né? Com efeito,
depois de ter dado liberdade a todos os escravos a seu serviço particular, quando ainda príncipe, concedeu gratuitamente a cada um deles um pedaço de terreno ao lado do castelo, para a construção de uma pequena casa e terras de cultura bastante consideráveis na planície, para atender ao sustento das famílias dos novos colonos. Aqui parece que ele exagerou um pouquinho. Os jesuítas permitiam que isso antes da chegada da família real, antes da expulsão, permitiam que os escravizados pudessem cultivar, mas essas terras não chegaram a pertencer aos escravizados. Eram as próprias terras da fazenda que eles tinham liberdade 1 ou 2 dias da semana para cultivarem seus interesses. Eu aproveitei aqui uma cena da novela Escrava Mãe, da TV Record, para ilustrar essa página aqui. Direito de propriedade dos escravizados. É outra coisa também que o Debré exagera um pouco, né? O direito de propriedade incentivou a dedicação desses novos cidadãos, os quais desenvolveram os diferentes tipos de atividades úteis aos viajantes das minas, chegando pouco depois a oferecer-lhes um pouso cômodo numa estrada bem pouco frequentada. Sobre essas atividades, existem já estudos mostrando que havia, de fato, na fazenda de Santa Cruz, uma preocupação de preparar alguns desses escravizados para algumas tarefas. E eles chegaram, inclusive, a serem alugados ou vendidos. Eu vou fazer... Recentemente foi lançado um livro de uma historiadora paulista que aborda essa particularidade dos chamados escravos da nação, que eram esses escravos que pertenciam, no caso da fazenda de Santa Cruz, e outras fazendas também. Continue. Todo o texto que eu estou lendo aqui é de Debré, né? Tirado da descrição que ele faz do castelo, da vista do Castelo Imperial. População da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Atualmente honrada a miúde com a presença do soberano, a aldeia de Santa Cruz, cuja colonização data apenas de 1822, aumentada com algumas casas burguesas das autoridades locais, conta com uma população numerosa e ativa. Parece que ele faz um pouco de confusão aqui, chama Santa Cruz de aldeia, depois fala que foi colonizada em 1822. Na verdade, Santa Cruz era uma fazenda imperial, pertenceu anteriormente aos jesuítas, que inclusive ele cita isso corretamente no início, e depois, quando veio a independência, ela se torna propriedade particular do imperador. Eu aproveitei o óleo sobre Eucatexe, de autoria da artista plástica de Santa Cruz, Orilda Aquino, retratando o antigo Palácio Imperial de Santa Cruz em 1823, com base no desenho da pintura inglesa Maria Gay. Que, aliás, é uma outra dúvida também. Porque, como falei de início, o Debré permanece em Santa Cruz durante 15 anos, 1816 a 1871. Exatamente no período em que nós recebemos a Maria Green, 1823, Thomas Eder, em 1817, 1818, poucos meses, Michel Herry, Preserrat, alguns viajantes também, como no caso o John Mauer, John Lucock, Toné, Rugedas, Langsdorff, o Thomas Eder, já falei. E esses, a dúvida seria o seguinte: eram todos pintores ou intelectuais que deixaram também escrito. Será que eles chegaram em algum momento a dialogar entre si, a se encontrarem, a conversarem? Porque isso não tem ninguém que fala sobre isso. É uma outra dúvida também que merece um estudo. Estavam aqui, eram europeus, tinham mais ou menos o mesmo propósito, mas não tem nenhuma referência à possibilidade de encontros, a não ser o Langsdorff, que o Langsdorff tinha a fazenda dele, fazenda da mandioca, onde havia os encontros, mas
E aqui no Rio, o Debré com os demais? Não tem essa referência, é uma dúvida que fica para ser respondida. E finalizando ainda o texto, também baseado no texto do Debré, partida de Dom Pedro I. Preparavam-se no ano que precedeu a partida de Dom Pedro I, tanto no interior do palácio e da igreja, como nas dependências da propriedade, obras consideráveis, construção de oficinas, usinas, etc. Pensava-se também abrir um canal para o mar, a fim de facilitar a exploração desse imenso domínio imperial, ora administrado pela regência de Dom Pedro II, sucessor de seu pai. Então, quando ele coloca aqui, ora administrado pela regência de Dom Pedro II, ele já está se referindo, obviamente, ao período posterior à abdicação. Embora esse texto tenha sido escrito provavelmente quando Debré já estava na França, é importante servir como sinalização para responder à nossa pergunta inicial. Quando Debré esteve em Santa Cruz? Então eu aproveitei aqui aquele desenho feito em sépia pelo pintor belga Benjamin Marie. Benjamin Marie foi o primeiro embaixador da Bélgica no Brasil, ele esteve aqui em setembro de 1837, e ele pintou aqui Dom Pedro II, ainda menino, no alto do Morro do Mirante, em companhia de fambros, que eram aqueles funcionários que trabalhavam diretamente junto ao imperador. Pelo desenho aqui, comparando com a aquarela de Debré, dá para perceber a distância de afastamento do morro do Mirante Imperial para o palácio, comparando um com o outro. Provavelmente, a aquarela do Debré não foi feita com base no Mirante Imperial, e sim de uma elevação mais próxima. Mas isso aí já é uma resposta que nós estaremos dando numa postagem que faremos posteriormente. Então fica aqui. Qual a data provável? Vamos finalizar, vamos concluir. Para mim, teria sido em 1825. 1825 que o Debré tenha passado de Santa Cruz. Mas, como eu disse, como ele não deixou a assinatura e nem deixou a datação, fica ainda na dúvida. Mas, com certeza, não foi antes de 1822, pelos que eu já acabei de explicar aqui. Então, encerro aqui, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Não deixe de fazer seus comentários e de compartilhar com seus amigos. Obrigado e até uma próxima.